do João, João de barro. Sabia laranjeira, tem um peito dourado. Vou a cantar canção pros namorados. Vou a cantar canção pros namorados. Queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. Bom dia, Brasil! Bom dia, crianças! A gente vai fazer só uma revisãozinha básica hoje com vocês, depois de um tempo. Vamos fazer uma pequena revisão, uma revisão mais prática para nossa prova de arte. Estou eu aqui de passarinho, faltou a roupa, mas eu acho que está fazendo calor, mas estou de passarinho. A gente vai fazer essa revisão, uma revisão mais prática para vocês. Prestem atenção no que agora eu vou falar. Nós vamos observar alguns pontos relacionados ao material de vocês, o que a gente estudou durante o trimestre. A prova de vocês já vai ser nessa próxima sexta-feira, para o 8º ano. Então nós vamos comentar alguns pontos. Na primeira unidade a gente tem a arte resgatando, vou tirar isso aqui, a arte resgatando a história. O principal ponto que a gente tem da arte resgatando a história vai ser relacionado ao muralismo mexicano, que tinha a técnica, remeteu o contexto da técnica do afresco, era a mesma técnica, o mesmo estilo, as obras de Diego Rivera, civilização mixteca, cultura mixteca, fábrica de Detroit. Então a gente nós temos algumas. Então nós temos o seguinte, pegando esses pontos, a gente sabe que Diego Rivera, quando ele fez Rivera, Siqueiros e Orozco, Rivera, Siqueiros e Orozco, eles produziram uma arte verdadeiramente mexicana e original e ao mesmo tempo moderna. A gente sabe que essa arte era tinha as ideias voltadas para as ideias, os ideais da Revolução Mexicana, e a gente discutiu muito em sala o que era o termo revolução. A gente discutiu em sala, vocês fizeram uma atividade para casa também, no caderno, no livro de vocês, e alguns acabaram definindo. Então, revolução é uma transformação, nós dizemos que revolução é uma transformação fundamental e muitas vezes abrupta nas estruturas de poder, organização ou pensamento de uma sociedade. Então, sistema de processo, o sistema ou processo também que essa sociedade possa ter essa ruptura de forma abrupta. Geralmente implica uma mudança significativa e de grande alcance que pode ocorrer em diferentes esferas, diferentes áreas. Beleza? Então, quando a gente vai observar nessa parte, essa arte verdadeiramente mexicana, que tem esses ideais da Revolução Mexicana, um dos pontos que a gente vai ter principalmente era a técnica que eles utilizavam. Então, Diego Rivera, principalmente, que é uma técnica muito antiga, ele utilizou a técnica do afresco, que vocês estudaram, que é muito antiga. Então, nós temos que o afresco, por ser uma técnica muito antiga, ganha essa nomenclatura principalmente no período do Renascimento, que a gente estudou também um pouquinho sobre isso. Então, a técnica do afresco é de fato muito antiga mesmo, sendo utilizada por diversas civilizações ao longo da história. A gente foi amplamente empregada por civilizações antigas, como a civilização grega, os romanos. Então são um dos exemplos que a gente tem. Porém, no Renascimento ganhou uma grande popularidade no período do Renascimento, que a gente vai ter o Renascimento italiano, com alguns artistas como Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, que são os três principais que nós estudamos. Embora ela tenha perdido popularidade após o Renascimento, então a técnica foi revivida no século XX, principalmente por Diego Rivera no muralismo mexicano. Esse é um dos principais pontos que nós temos. Beleza? Tô falando beleza demais, tô parecendo um adolescente. Então, quando nós falamos sobre o contexto da técnica do afresco,
uma das principais obras que nós temos vai ser, que é a primeira obra que abre o material de vocês sobre o Renascimento, a gente vai e volta, sobre o Renascimento, vai ser a Última Ceia. Quando a gente fala sobre técnica, sobre Renascimento, tudo, a gente vai ter a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Nós tínhamos dito, Leonardo da Vinci era polímata, ele entendia de várias áreas do conhecimento, e uma das suas principais obras é, de fato, a Última Ceia. Então, quando a gente fala sobre o contexto da Última Ceia de Leonardo da Vinci, realmente a importância que se teve, o contexto, como ele fez, utilizando a perspectiva. Então, a Última Ceia de Leonardo da Vinci, ela captura um momento dramático em que Jesus anuncia a traição de um de seus discípulos, revelando uma gama intensa de emoções nas expressões e gestos dos apóstolos. Então, a composição com Jesus no centro e os apóstolos agrupados em ambos os lados cria um equilíbrio visual e direciona o olhar para a figura central, que é Cristo. Então, o uso inovador, nós colocamos dessa forma, o uso inovador da perspectiva linear, que é o que nós colocamos, integra a cena ao espaço do refeitório de Santa Maria delle Grazie, intensificando a imersão do observador. Então, apesar de sua deteriorização ao longo do tempo, devido à técnica experimental utilizada, a obra permanece um marco da arte renascentista, influenciando gerações de artistas. A pintura explora temas de fé, traição e principalmente humanidade, capturando um instante crucial da narrativa bíblica com profundidade psicológica, sua complexidade e impacto emocional continua a fascinar e inspirar, de fato, estudos e interpretações até hoje em dia. Um dos principais pontos que nós temos quando nós falamos sobre a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Quando a gente fala sobre o contexto religioso, dessa forma, a gente volta para a relação dos artistas mexicanos. Diego Rivera, principalmente, quando ele fez a Fábrica de Detroit, ele colocou uma deusa que se chama Quatlicue, que a gente já tinha estudado também, que era uma escultura de mármore de 350 centímetros, que ela hoje está no Museu Nacional de Antropologia, na cidade do México. Então, quando a gente vai observar essa escultura, a gente sabe a relação que ele fazia, que Diego fazia, com o contexto da história, a valorização, resgatar a história da identidade mexicana em si. Então, no contexto religioso, quando a gente fala sobre divindade, no contexto religioso, uma divindade, ela representa um ser ou uma força considerada sagrada, transcendente e muitas vezes detentora de poder e influência sobre o mundo e a existência humana. Então, sua importância ela reside em diversos aspectos, e um dos é fonte de criação e ordem. Em muitas religiões, a divindade é vista como a criadora do universo e a responsável pela manutenção da ordem cósmica. É um dos principais pontos que nós colocamos com relação a essa divindade no contexto religioso. Outro ponto que nós temos também, falando ainda do muralismo mexicano, nós temos Diego Rivera em algumas de suas obras, principalmente na Fábrica de Detroit, retratou divindades como máquinas. O principal ponto, o principal objetivo que ele queria era instigar nas pessoas o contexto, não a dúvida em si, mas o ponto que as pessoas estavam endeusando as máquinas. Ele fez isso como uma crítica. As pessoas estavam diminuindo o contexto relacionado à valorização do ser humano e colocando as máquinas como deuses, de fato. E era perigoso para a época, principalmente até para hoje. Então, mas era um dos pontos que se tinha, que Diego Rivera criticava. O principal ponto que ele criticava era esse. Beleza? Falando ainda da fábrica de Detroit, de Diego Rivera, a gente sabe que a Fábrica de Detroit é um poderoso afresco que celebra e critica o processo de industrialização americana. Suas 6 linhas de análise, a gente pode destacar
celebração do trabalho. A obra exalta a força e a dignidade da classe trabalhadora industrial de Detroit, que é o que dá o nome, a fábrica de Detroit, que era a fábrica de Henry Ford, dono da Ford, retratando como figuras centrais e heróicas no processo produtivo. Fascínio pela maquinaria, como a gente coloca. Então Rivera ele demonstra um notável fascínio pela complexidade e escala das máquinas da indústria automobilística. Ele coloca como uma crítica também, ele coloca esse fascínio, mas coloca que a sociedade estava colocando as máquinas como o ponto mais importante. Dualidade da tecnologia. Então a pintura ela insinua uma crítica aos aspectos desumanizadores da produção em massa e os potenciais usos destrutivos da tecnologia, como em painéis que aludem à guerra. Isso ele também retrata. Nós temos também, com relação ao contexto de Diego Rivera e a fábrica de Detroit, sincretismo cultural, que Rivera incorpora elementos da iconografia azteca, onde ele coloca a deusa Teotihuacán, estabelecendo paralelos entre a criação industrial moderna e os mitos de criação e destruição de culturas antigas. Então é como se ele quisesse resgatar essa valorização da identidade da cultura mexicana de fato. Significado histórico e social, que é um dos pontos que a gente já está colocando. Então a obra se tornou um importante documento visual da era industrial americana e um testemunho das tensões entre o capital e o trabalho no período entre guerras, que a gente vai ter ali o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foi quando surgiu o muralismo mexicano, influenciado, de fato também, a gente tem que deixar isso, pela Revolução Mexicana, um dos principais pontos que nós temos, de fato. Beleza? Certo? Então a gente, como eles faziam, eles remetiam aos contextos relacionados à cultura, não apenas o contexto da cultura mexicana, mas as técnicas que eles utilizavam remetiam ao Renascimento. Né? Com essa mão. Desse lado aqui. Meus ETs. Aí nós temos o seguinte, então, a utilização, a gente acabou influenciando o contexto do nosso estudo relacionado ao Renascimento, e nós vimos três principais artistas. Os dois principais que nós colocamos, e geralmente a gente deu mais ênfase, foi Leonardo da Vinci, que foi um gênio multifacetado do Renascimento, destacando-se como pintor, escultor, cientista, inventor, músico, engenheiro e anatomista, porque ele estudava anatomia humana. Então sua mente, a gente diz que era uma mente curiosa, seu talento excepcional levaram a explorar diversas áreas do conhecimento, deixando contribuições inovadoras em cada uma delas. Então, como artista, ele criou obras icônicas como Mona Lisa e a Última Ceia, a gente coloca como os dois pontos principais, revolucionando a técnica da pintura como o esfumato e a perspectiva atmosférica, que é o que a gente vê principalmente na Última Ceia, a perspectiva. Suas anotações e desenhos revelam estudos avançados em anatomia, engenharia e ótica, como projetos inovadores para as máquinas voadoras ou outras invenções. Então, Leonardo, ele personificou o ideal renascentista, de fato, do homem universal, buscando incessantemente a compreensão do mundo através da arte e da ciência. Seu legado, ele perdura até hoje. Além de Leonardo da Vinci, outro principal artista que a gente deu ênfase também por conta da influência das suas obras foi Michelangelo, fenomenal. Michelangelo foi um dos maiores artistas do Renascimento italiano, celebrado como escultor, pintor, arquiteto e poeta. Sua paixão pela forma humana e seu domínio técnico resultaram em obras-primas como a escultura de Davi, Pietà, que expressam força, beleza, profunda emoção. Então, na pintura, imortalizou-se com os afrescos da Capela Sistina, incluindo a épica criação de Adão, que a gente também chama criação do homem, e também o juízo final, demonstrando uma visão grandiosa e um conhecimento anatômico impressionante. Michelangelo personificou o ideal do artista genial e atormentado, dedicando sua vida à busca da perfeição artística e deixando um legado duradouro na história da arte
ocidental. É um dos principais pontos que nós colocamos. Além dele, nós tivemos também Rafael Sanzio, que infelizmente morreu jovem, morreu cedo, morreu aos 37 anos de idade. Uma das suas principais obras que nós estudamos foi a Escola de Atenas, que hoje ela está no Museu do Vaticano, na cidade do Vaticano em si. Uma obra que foi pintada entre 1510 a 1511, um afresco de 7,70 metros de largura por 5,50 metros de altura. Então realmente é uma obra imensa. Então quando a gente fala sobre Rafael Sanzio, a gente fala sobre a Escola de Atenas. A Escola de Atenas de Rafael Sanzio é uma celebração visual da filosofia e ciência clássicas, reunindo figuras icônicas como o pensamento grego em um espaço arquitetônico grandioso. Então, a centralidade de Platão e Aristóteles, porque os dois ficam ao centro, simboliza as diferentes abordagens filosóficas, enquanto a disposição dos demais personagens representa a diversidade do conhecimento antigo. A maestria da perspectiva que ele também utilizava e razão da Renascença. A obra ela transcende a representação histórica, tornando-se um símbolo atemporal da busca humana pela sabedoria e da integração entre diferentes campos do saber. Sua localização hoje, como a gente já disse, no Vaticano, demonstra o apreço do Renascimento pela herança clássica e a tentativa de conciliar a fé e a razão. Então a pintura continua a inspirar e a ser estudada como um marco da arte do pensamento ocidental. É um dos principais pontos que nós temos relacionados à obra A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Beleza? Falando ainda sobre obras renascentistas, nós temos uma das obras que eu acho formidável. A gente tem um aspecto histórico e cultural, como foi descrito na página 18 da unidade 1 do material de vocês. A gente tem a criação do homem, como a gente já disse, de Michelangelo, ou a criação de Adão. É um dos principais pontos que nós temos. A obra ela é fenomenal, é um marco na vida de artista, de pessoa de Michelangelo. Então a criação de Adão, de Michelangelo, no teto da Capela Sistina, captura o momento transcendente da infusão da vida divina no primeiro homem. As mãos quase se tocando, separadas por uma centelha de energia, simbolizam a ponte entre o celestial e o terreno. A figura vigorosa de Adão, em contraste com a postura estérea de Deus, envolto em figuras angelicais, enfatiza a potencialidade humana, aguardando o toque divino. A composição diagonal, ela traz uma dinâmica, de fato, e direciona o olhar para o ponto crucial da criação. A nudez das figuras ressalta a pureza e a vulnerabilidade do ser humano em seu nascimento. Então essa icônica imagem renascentista explora temas profundos de origem, divindade e a essência da humanidade. Um dos pontos que a gente tem também vai ser o contexto do véu que vocês viram no material de vocês, que fica em volta de Deus, por trás de Deus, que é como se fosse remetendo a um cérebro, que faz alusão à principal característica do Renascimento, que é a razão, de fato. Então, o Renascimento ele vem com essa ideia, o resgatar das artes clássicas, principalmente dos ideais greco-romanos. Porventura, se a gente perguntasse na prova para vocês definirem o que é Renascimento, vocês iriam colocar mais ou menos assim, que o Renascimento artístico foi um período de florescimento cultural e artístico na Europa, marcado pela redescoberta e valorização da arte e filosofia da antiguidade clássica, impulsionado pelo humanismo, o que colocava o ser humano no centro das atenções. Então artistas buscavam representar a beleza ideal, a anatomia precisa e a perspectiva realista. Então houve um grande investimento em novas técnicas e materiais, além do surgimento de importantes mecenas que apoiavam os artistas. Esse movimento transformou a pintura, a escultura e a arquitetura, influenciando profundamente o desenvolvimento da arte ocidental e marcando a transição
da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o Renascimento ele valorizou a razão, a ciência, a expressão individual. Então, é um legado de obras-primas que continuam a inspirar e a encantar hoje em dia, principalmente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala estudar arte, a gente vê a importância de se conhecer obras históricas, como as obras renascentistas, o benefício que isso traz para a humanidade. Então, esse ponto, estudar obras históricas é crucial para compreendermos a trajetória da humanidade, desvendando as raízes do presente. Através delas, acessamos experiências, ideias e legados de civilizações passadas, enriquecendo nossa perspectiva sobre o mundo, de fato. Então, essa análise crítica do passado nos permite identificar padrões, aprender com erros e acertos, construir um futuro mais consciente. Então, o contato com diferentes culturas e períodos históricos, ele fomenta a empatia, a tolerância, ampliando nosso entendimento da diversidade humana. Além disso, lógico, obras históricas, elas preservam a memória coletiva, fortalecendo nossa identidade cultural e senso de pertencimento. Em suma, mergulhar no estudo do passado é fundamental para navegarmos no presente e planejar um futuro com sabedoria. Nossa, isso é muito lindo. Estudar arte é maravilhoso, é essencial para o ser humano, por mais que a gente goste ou não goste. Eu adoro arte. Então, quando a gente fala sobre estudar obras antigas, nós vamos ter uma obra no material de vocês. Não coloquei as imagens para a gente não ficar passando e ficar mais demorado o vídeo. Então, a gente estudou uma obra chamada O Escriba Sentado de Saqqarah, no Egito. Uma escultura feita de calcário e alabastro, que foi feito por volta de 2600 a 2350 a.C. Foi encontrado em sepulcro da necrópole de Saqqarah. Hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Então, quando a gente coloca a importância, aí uma escultura representando os escribas, a gente coloca a importância dos escribas. Quem eram os escribas de fato? É estudando arte que a gente vê esses pontos. Então, os escribas, eles eram indivíduos de grande importância nas sociedades antigas, especialmente naquelas onde a escrita era uma habilidade rara e complexa. Então, eles eram os responsáveis pela arte da escrita, porque era uma arte, leitura e muitas vezes pelo cálculo e manutenção de registros. É um dos pontos que a gente tem. Então, os escribas, eles desempenhavam diversas funções cruciais para a administração, economia e cultura de suas sociedades. Eles registravam acontecimentos históricos, leis, transações comerciais, impostos, textos religiosos, obras literárias e correspondências. Atuavam como arquivistas, copistas, contadores, secretários e, em alguns casos, até como conselheiro, devido ao seu conhecimento. Então, quando a gente coloca a importância que se dá, então estudar arte vai muito mais além do que apenas a desenhar e pintar, o analisar, o conhecer o desenvolvimento da sociedade de fato. Beleza? Ok, crianças? Então, a gente vai ficar por aqui. Forte abraço. Ih, obrigado. Vou colocar meus óculos de novo. Gente, tá coçando minha cabeça esse negócio. Vou colocar meus óculos de novo. Cadê a música? Solta a música, DJ. Cadê? 1, 2, 3. A mão. Bate o pé. Eu queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. Bate a mão, bate outra vez a mão, bate o pé e bate outra vez o pé. Mais uma vez. Oi, criança. Voltei, não vou agora. Vou embora. Tchau. Vou não. Vocês terão até terça-feira, até as 2 horas da tarde, para me mandar um compilado, tipo não resumo, com algumas anotações. Eu dou um ponto para a prova para quem fizer isso. Vocês terão até terça,
2h da tarde. Vocês vão enviar para o WhatsApp de Almi. Agora coloca a identificação, viu? Oitavo tal, oitavo A, oitavo B, oitavo C, oitavo D. Vocês vão enviar um compilado das análises que vocês fizeram. Vocês vão juntar em um texto único. Agora não vá passando para ninguém. Eu fiz. Vou passar para fulana e mandar. Se eu pegar, eu tiro os pontos do AD. Beleza? Vocês vão juntar. Não precisa tudo. Vocês vão pegar apenas as 3 principais obras que a gente estudou. As 3 não, as 4. Vocês vão fazer pegar da análise que vocês fizeram. Vocês vão colocar os pontos que mais chamaram a atenção para vocês em Fábrica de Detroit, A Última Ceia de Michelangelo, Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, e Criação de Adão. Eita, eu errei. Criação de Adão, de Michelangelo, A Última Ceia, Leonardo da Vinci. Beleza? Mais ou menos umas 8, 10 linhas no máximo, falando sobre todas elas, um textinho junto. Não é para mandar separado, é um texto junto. Começa a falar sobre cada uma delas, mas é um texto junto. Beleza? Tchauzinho para vocês, Deus abençoe vocês. Agora eu vou embora. Agora eu vou colocar minha música favorita e eu vou embora. No pé da laranjeira tem um ninho dourado. Pode ser do João de barro. Pode ser do João